As estratégias corporativas. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Práticas de Gestão Corporativa. Para quem não me conhece, meu nome é Marília Silva Rodrigues, eu sou professora da disciplina e também sou coordenadora de alguns cursos da área de desenvolvimento e Big Data. Então, antes de iniciar nossas aulas, eu gostaria de lembrar vocês para poder que além do nosso material básico, a gente também tem um material complementar, né, no ambiente AVA, a gente tem a bibliografia básica, e todo esse material também está disponível, na biblioteca, então façam uso da biblioteca virtual. Como professora, estou disponível para esclarecer eventuais dúvidas, podem me enviar seus questionamentos nos fóruns das disciplinas, participem, né, dos fóruns das disciplinas, das tutorias. Eh, Também estou disponível no Chat Day, que acontece semanalmente, e tem também as nossas aulas práticas ao vivo, então convido todos vocês a participarem delas, tá. Ao longo da nossa disciplina, a gente tem 8 aulas, fora a aula prática, né, que é uma aula ao vivo, que acontece com uma interdisciplinaridade, né, onde todos os alunos dos cursos de tecnologia participam. Então hoje nós estamos na terceira aula, que trata de dinâmicas competitivas e corporativas. Então a gente vai entender como que essas empresas elas competem e colaboram, né, no cenário global. E como que isso influencia as estratégias, sucessos e insucessos, né, de cada uma delas. Quando a gente fala de empresas, de ambiente corporativo, a gente tem que ter em mente que as empresas elas não agem isoladamente, né, então elas interagem em um ecossistema em que competir e cooperar, são aspectos cruciais, né. Então essas interações, elas moldam não apenas as estratégias empresariais, como também o sucesso no mercado global, quando a gente está falando de ambiente corporativo. Então a gente precisa, antes de começar a aula de hoje, definir 2 termos importantes, né, competitividade e cooperação. Então, quando a gente define competitividade, a gente está falando da habilidade de uma organização de manter uma posição de destaque no mercado, superando seus concorrentes. Cooperação, né, por outro lado, é quando empresas trabalham juntas para alcançar metas que seriam difíceis de atingir individualmente. Então, esses conceitos fundamentais, a gente precisa compreender para entender melhor as estratégias, como que as estratégias corporativas eficazes, né, ocorrem. Então, quando a gente fala, de empresas que elas podem, formar joint ventures, né, para desenvolver novas tecnologias, compartilhando, assim, riscos e recursos, né. E o que é uma joint venture, né? A gente está falando de uma parceria estratégica, onde 2 ou mais partes, empresas ou organizações, né, elas concordam em colaborar e compartilhar recursos para atingir um objetivo específico. Então, esta cooperação ela vai envolver a criação de uma nova entidade empresarial, em que cada participante contribui com ativos, com recursos ou com conhecimento e compartilha assim os riscos e os ganhos, né? Então, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas, elas podem competir em outros aspectos, como preço, qualidade, e aí essa dualidade entre cooperação e competição é comum e crucial para a sobrevivência e crescimento no mercado competitivo. Então, por que que isso é importante para nós, né, entender isso? Então, entender essas dinâmicas, criar estratégias que fazem esse balanceamento de cooperação e competição, faz é a diferença, né, de entender isso e agir com esse foco, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, a gente vê empresas que cooperam e competem no mesmo ramo, quando uma empresa de maionese é fabricada 2 maioneses são fabricadas no mesmo espaço, né, mas com elas participam com cooperação, né, de dividir o espaço, de dividir recursos, insumos, mas elas competem ali no mercado. Então, quando a gente fala de diferenças, então a gente tem uma empresa de maionese que a gente vê
até vários questionamentos: "Mas se é feita na mesma fábrica, como que não é o mesmo produto?". Então a receita é diferente, então elas competem no mercado, mas elas têm a cooperação de estar atuando no mesmo local, então isso pode trazer ganhos, mas também é um risco, né. Então assim, entender esse aspecto é fundamental para a gente, dessa dinâmica, né, e assim formular essas estratégias que vão equilibrar essas forças. E aí a gente entra no conceito de vantagem competitiva, né, que é o que permite uma empresa ser mais bem-sucedida que os seus concorrentes, principalmente de maneira consistente. Então, não é apenas, sobre ser o melhor em algo, né, é sobre ser o único em maneiras que são valorizadas pelos clientes. Então, existem formas de uma empresa alcançar e sustentar uma vantagem competitiva, né. Isso pode incluir inovação, onde a empresa ela vai criar novos produtos, processos que os concorrentes não conseguem copiar rapidamente. Então pode ser também através de eficiência operacional, oferecendo os mesmos produtos a um custo menor. Outras fontes também, eh, a gente pode incluir a qualidade superior de produto, ou um serviço ao cliente excepcional que cria lealdade e satisfação. Então, assim, às vezes a mesma empresa de maionese, ela vende a maionese com receita diferente para ter ou até mesmo o mesmo produto, mas numa embalagem para atingir um público, diferente. Então pode ser que mude apenas a embalagem? Dificilmente, então elas mudam uma receita aqui, uma ali, barateia o custo, e então, assim, tudo isso torna essa vantagem competitiva, porque ela atinge mais ramos, né, então se ela tem um público-alvo de um poder aquisitivo maior, ela também pode produzir uma maionese para um público alto, um público com poder aquisitivo menor. Então tudo isso são estratégias, né, são vantagens que o mercado pode adquirir para poder dominar um mercado e assim ser a alíquota maior, né, de renda desse mercado. Então, mas como que uma empresa ela mantém essa vantagem, né, ao longo do tempo? Tudo isso requer uma contínua inovação, melhoria. Então o ambiente de negócio ele está sempre mudando e as vantagens de hoje pode não ser as vantagens de amanhã, e pode não ser suficiente. Então, assim, é crucial que as empresas elas se adaptem rapidamente às mudanças de mercado e estejam sempre em evolução. Então, entender como construir e sustentar, né, que é o principal, uma vantagem competitiva, é essencial para qualquer gestor, para qualquer empresário. Então, não apenas ajuda a definir estratégias para superar os concorrentes, como também cria um modelo de negócio que pode prosperar, principalmente em um ambiente competitivo. Então, como que isso, atua na prática, né, que é a questão de manter o mercado, de dominar o mercado. Então a gente tem sempre que ter em mente as fontes dessas vantagens competitivas que trata-se da inovação, da eficiência operacional, da qualidade do produto e o serviço ao cliente. E aí, o planejamento estratégico, né, ele é um processo pelo qual as organizações, elas vão definir a visão da empresa de longo prazo e traçar, assim, os objetivos, os caminhos para alcançar o sucesso que é planejado. Então, o planejamento estratégico, a gente não está falando apenas de decidir onde que você está agora, né, então, o que que eu vou fazer amanhã? O que a gente precisa definir é onde eu quero chegar e como eu vou monitorar o meu progresso, para assim alcançar os meus objetivos futuros. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando principalmente de prazos de médio e longo, né. Lógico que a gente faz, planejamento imediato, mas, o sucesso maior de um planejamento são de prazos de médio a longo prazo, né. Então, assim, tudo depende de como eu monitoro esse meu progresso, esse meu caminho, tudo ele vai orientar para eu alcançar o objetivo estipulado. E aí, o processo de planejamento, ele pode ser dividido em 4 etapas. Primeiro vem a análise de ambiente, né, que ele pode examinar tanto o ambiente interno quanto o externo e, assim, identificar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Aí vem segundo, a formulação da estratégia, né, onde que eu vou decidir o curso de ação mais adequado
para alcançar determinado objetivo organizacional. Aí o terceiro passo é a implementação dessa estratégia, né, que é o ato de colocar esses planos que eu formulei em prática. E aí depois vem o monitoramento e avaliação, em que eu farei a verificação do progresso, vou fazer ajustes conforme necessário. Então a gente falou sobre os cenários, né, na aula passada, e a importância da continuidade do planejamento, que pode ser, quando a gente faz um planejamento de médio e longo prazo, ações externas podem fazer com que eu precise mudar, minha estratégia rapidamente. Então, o objetivo principal quando a gente está falando de planejamento estratégico, é garantir que a organização ela esteja alinhada com as dinâmicas do mercado. E até a própria capacidade da organização, né. Então, assim, permite uma gestão eficaz dos recursos, ajuda a empresa a se preparar para o futuro, vai antecipar desafios, se adaptar às mudanças do ambiente de negócio. Então, tudo isso é uma ferramenta vital para qualquer empresa que aspire à sustentabilidade e o crescimento a longo prazo. Então, a gente precisa compreender e aplicar efetivamente o planejamento estratégico para transformar os desafios em oportunidades. E aí, a gente entra, como que eu faço esse planejamento, né? Como que eu faço? Então, a gente tem a análise SWOT, que a gente já falou nas outras aulas sobre ela, então vou fazer uma breve revisãozinha aqui para entender como que ela se adequa ao cenário do planejamento estratégico, tá? Então, a análise SWOT ela é crucial para qualquer processo de planejamento estratégico. Por quê? Ajuda a empresa a ver claramente onde que ela está agora em relação aonde ela quer chegar. Então, o SWOT, que ele vai analisar, que é um acrônimo, né, para as forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças, tanto internas quanto externas, relacionadas principalmente à competição e ao planejamento desses projetos. Então, a análise SWOT, ela se divide, né, em 2 partes principais, são os fatores internos e os externos. Então, as forças e as fraquezas, elas são relacionadas ao ambiente interno, né, aos fatores internos da empresa, né, que são as áreas onde você tem controle e você pode mudar. Só que aí a gente entra na outro aspecto, que são as oportunidades e as ameaças, né, que são as condições de mercado, da indústria que você não consegue controlar. Então tudo isso, ela pode também, eh, ajudar a se preparar para enfrentar. Então, uma vez que você detecta as oportunidades e as ameaças que são relacionadas às condições internas da organização, você consegue mapear para você se preparar para enfrentar essas ameaças, né. Então, se você já tem mapeado, você está um passo à frente de uma condição adversa que pode vir a surgir. Então, o objetivo da análise SWOT é usar essa informação para alinhar estrategicamente a empresa com seu ambiente externo, principalmente de forma eficaz, né? Tudo isso vai envolver maximizar maximizar o conhecimento das suas forças, eh, e principalmente das oportunidades e minimizar as fraquezas, as ameaças. Então tudo isso é uma forma de converter os desafios e as vulnerabilidades em um plano de ação que seja estruturado e orientado para objetivos claros. Então assim, entender como que essa análise SWOT ela age, como que ela atua, permite que os gestores, que os tomadores de decisões de uma organização façam decisões mais informadas e mais estratégicas para atingir o sucesso, né, do objetivo, principalmente a longo prazo. E aí, uma ferramenta que a gente tem, né, que são as estratégias competitivas de Porter, ele propõe estratégias genéricas que podem ajudar uma empresa a se destacar dos concorrentes de maneira significativa. Então, quando a gente está falando das estratégias competitivas de Porter, a primeira delas é a liderança em custos, né? Que o objetivo é ser o produtor de menor custo no mercado. Então, se você tem um produto e você tem o menor custo operacional dele, você vai ter uma estratégia
você pode, né, ter uma estratégia para variação de preço e entender melhor como como atuar, né, se você aumenta, se você, diminui uma margem de lucro. Então, as empresas que adotam essa estratégia, como a gente está falando de varejistas, né, eles otimizam suas operações para cortar custos ao máximo, que vai permitir oferecer preços mais baixos, que vão atrair uma grande parcela de clientes, principalmente aqueles que são sensíveis à variação de preço. Então, às vezes, eles têm uma margem de lucro menor, mas atuam com liderança, nessa liderança em custos, né, uma margem de lucro menor, um preço menor de venda, mas eles ganham no volume, na quantidade, que é o caso de empresas varejistas. E aí a segunda estratégia é a diferenciação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, né, que a diferenciação ela envolve oferecer produtos ou serviços que são percebidos como únicos e de maior valor, que são as marcas mais renomadas, né, de pessoas com poder aquisitivo maior, quando a gente fala de carros de BMW, por exemplo. Então, a inovação, a qualidade superior, o marketing eficaz, tudo isso traz uma impressão de exclusividade, o que vai justificar preços premiums. E aí a gente tem a terceira estratégia, que é o foco, que fala sobre segmentar o mercado, né, atender especificamente a um nicho, isso pode ser através de liderança em custos ou em diferenciação, então você tem que ter o foco da sua empresa, você tem que direcionar a sua empresa, seja para baixo custo ou para consumidores de alto padrão, então você tem que ter esse foco. Então, a Tesla, por exemplo, inicialmente focou em consumidores de carros elétricos de alto padrão antes de impedir de expandir para mercados mais amplos. Então, usar essas estratégias, é um dos objetivos das estratégias competitivas de porta para criar barreiras de novos competidores e, assim, aumentar o poder de mercado e melhorar a lucratividade a longo prazo. Então, quando a gente está falando da primeira delas, que é a questão da diferenciação, e aí a gente usa a diferenciação, vamos só esmiuçar um pouquinho de cada uma delas mais, que o objetivo é desenvolver produtos ou serviços que se destaca de forma significativas que os clientes estejam dispostos a pagar mais por eles, né. Então quando a gente está falando da diferenciação, que é o serviço de premium, né, vamos dizer assim, ele pode ser alcançado de várias formas. Então pode ser através da inovação, que vai oferecer uma tecnologia que ninguém mais tem, que não é que não tenha, mas é uma a Apple, por exemplo, ela tem uma característica única quando a gente está falando de smartphone. Então, pode ser pela qualidade excepcional, fazer os produtos durar mais ou performar mais. Então, ou um design extraordinariamente diferenciado, um atendimento ao cliente que faz com que o consumidor ele se sinta especial. Então, cada uma dessas características contribui para construir uma percepção no mercado. Então, quando se adota a estratégia de diferenciação, alguns benefícios são mais óbvios, né, como ele criar a lealdade à marca, né, quando a gente fala de consumidores que usam o diferencial, né, que desenvolvem uma preferência forte por essa diferenciação que a marca oferece. E o segundo é diminuir a sensibilidade ao preço. Então, já que o consumidor ele está disposto a pagar mais, porque ele percebe aquele produto como superior, né, e aí oferece uma proteção contra os concorrentes, porque é difícil copiar características, principalmente se for rápido, né, se você quiser, uma competitividade maior. E aí a gente está falando da Apple que ela se destaca, por exemplo, não só pela tecnologia, o design do aparelho, a interface do usuário é diferente, e que são altamente valorizados pelos consumidores. A gente vê pessoas que usam, iPhone, MacBook, e eles não falam em trocar, né, eles sempre prezam, às vezes fica 2, 3 anos para trocar por um mais novo, e não sai para Android, por exemplo, né. E aí outro exemplo é a Starbucks, que ela se diferencia, criando uma terceira casa, né, que seria algo entre o trabalho e a casa da pessoa. Então os consumidores, eles podem desfrutar de uma experiência de alta qualidade, né, de um ambiente, descontraído
e assim ter uma experiência de alta qualidade. Então, essas empresas elas usam a diferenciação para comandar os preços premium, né, e manter uma base de clientes leais. E aí, a liderança em custo, que é o que a gente tinha falado que é como se fosse o outro lado da diferenciação, né, a gente está falando de estratégias que foca em ser o produtor de menor custo em um setor, para poder oferecer preços abaixo dos concorrentes. E assim, é uma estratégia que, por isso que tem que ter esse o foco, né, mas assim, a gente vai entrar no foco daqui a pouco, que é uma estratégia especialmente eficaz em mercados onde o preço é um fator decisivo para os consumidores. Então, normalmente a gente está falando de consumidor com poder aquisitivo maior e um consumidor com poder aquisitivo menor, né. Então, quando alcança a liderança em custo, geralmente envolve várias práticas operacionais e decisões estratégicas. Então, economias de escala, né, podem ser obtidas através do aumento da produção, que vai reduzir o custo por unidade. Eficiências operacionais que podem ser melhoradas com processos mais ágeis e menos, eh, desperdício durante essa operação, né, então você aumenta a eficiência, você torna mais ágil, desperdiça menos. E aí adota tecnologias avançadas de produção também, que pode reduzir custos operacionais, enquanto um controle rigoroso de custos é essencial, né, para manter os preços baixos. Então, os benefícios dessa estratégia, eles são claros, que é quando você reduz o custo interno, a empresa pode manter os custos as margens de lucro saudável, mesmo oferecendo preços baixos, então ela não fica em déficit, né, ela mantém a sua margem de lucro, mesmo que seja mais baixa cada produto, mas a gente está falando de um volume maior. Então, tudo isso não só aumenta a participação de mercado, como também cria uma barreira de entrada para novos concorrentes. Então, você protege, assim, a empresa contra a competição intensa em mercados de preços sensíveis. Então, quando a gente está falando de um exemplo prático, né, é o Walmart, um supermercado, um mercado grande, né, que é conhecido por suas, eh, a gente, porque depende da posição que esteja. Então a gente fala de Carrefour, Walmart, então a gente está falando de estratégias eficazes de compra em grande volume, quando a gente fala de varejista, atacadão, tem vários mercados varejistas, né. Então, e aí ele aposta em compras de grande volume, que vão reduzir os custos e assim aumentar suas operações logísticas, né, que elas sejam otimizadas. E aí faz com que a liderança em custo seja uma estratégia poderosa para empresas que operam em mercados altamente competitivos, né, em que a diferença de R$ 1 em determinado produto faz muita diferença para aquele consumidor. E aí, quando a gente fala de que tem cada uma dessas estratégias, você tem que ter o seu foco definido, né, tem que ter um nicho específico, então é interessante que se concentre, em atender às necessidades de um segmento específico do mercado. Então, ao invés de você atender a todos, as empresas que adotam essa estratégia, elas escolhem um nicho e se dedicam a compreender e satisfazer profundamente esse grupo. Então, quando a gente fala de mercado, a gente vê um volume maior em um mercado varejista, mas também tem um mercado de bairro que é super premium gourmet, que o mesmo produto que o varejista vende por X, aquele supermercado vai vender por 3 vezes esse valor. Então, assim, tudo depende do seu foco, qual público você quer atender, né, qual é o nicho que você se dedica. Então, a margem de lucro daquele supermercado premium gourmet, ele é maior porque ele vende menor quantidade, né, então assim, você tem que ter esse foco. Então, implementar uma estratégia, de foco, né, ela requer primeiro a identificação do nicho de mercado com as necessidades específicas que são pouco atendidas ou negligenciadas pelos concorrentes principais. Então, uma vez que você identifica o seu público, o próximo passo é desenvolver um entendimento profundo dessas necessidades, o que que pode envolver pesquisa de mercado detalhado, a interação direta com os clientes. Então, em seguida, a empresa ela vai adaptar seus produtos ou serviços para atender exatamente essas demandas. Por que que você tem que ter estratégia? Não adianta você colocar um supermercado varejista de grande porte
numa área de vizinhança da elite, né, de pessoas com alto poder aquisitivo, não vai atrair o público, da mesma forma que se você coloca um supermercado numa área mais humilde, né, uma área que as pessoas têm um poder aquisitivo menor. Então, assim, você tem que ter as suas estratégias. E aí, os benefícios dessas estratégias são muitos. Então, o primeiro deles é servir um segmento específico, a empresa pode construir uma conexão mais forte e leal com seus clientes. Tem a questão da especialização, né, que pode reduzir a intensidade da concorrência e permitir que a empresa comande preços mais altos, já que os consumidores muitas vezes eles estão dispostos a pagar mais por esses produtos, que eles parecem ser feitos sob medida para suas necessidades. Aí a questão da personalização dos produtos e tudo mais. Então, a Tesla, por exemplo, né, que primeiramente ela focou no segmento de luxo de veículos elétricos, então, uma área que era inexplorada até então. Então permitiu a Tesla estabelecer uma forte marca e lealdade dos clientes. E aí tem a questão de outras marcas que focam em consumidores que são, ecoconscientes, né, oferecendo produtos que são ambientalmente sustentáveis, que são éticos e que vai atrair um grupo demográfico específico, que vai valorizar esses atributos. Então você tem que conhecer o seu público, tem que saber para quem que você vende, onde você vende, tudo isso faz parte das estratégias que devam ser alinhadas. E aí quando a gente fala de dessas estratégias, a gente também tem a questão da vantagem competitiva sustentável, né, que é crucial, sustentabilizá-la, né. Então quando a gente fala, de sustentável nesse quesito, a gente está falando dela se manter ao longo do tempo, né, de de que uma vantagem competitiva sustentável, ela vai se referir à capacidade de uma empresa de se manter superior sobre os concorrentes, principalmente de forma contínua, né, não ter uma variação. Então isso vai exigir uma estratégia inicial forte, também vai exigir a habilidade de evoluir e de se adaptar às mudanças de mercado. Então, existem 3 pilares quando a gente fala de vantagem sustentável, tá, vantagem competitiva sustentável. O primeiro deles, você tem que ter em mente, é a dificuldade de imitação. A gente vai esmiuçar um pouquinho depois, que é a questão de que os concorrentes, eles não podem facilmente copiar o que você faz. Então, o segundo é a criação de um valor único, que é profundamente percebido e valorizado pelos consumidores. E o terceiro pilar é a capacidade de renovação, de adaptação da estratégia para manter-se relevante e eficaz. Então, para manter essa vantagem, competitiva sustentável, uma empresa ela deve investir continuamente em inovação. Então, ela tem que estar sempre à frente em tecnologia, em serviços, em eficiência. Tudo isso fortalece a marca, né, cultiva a lealdade do cliente. Tudo isso são essenciais para manter uma base de clientes estáveis, dedicada e manter sua operação enxuta e eficiente, ajuda a sustentar essa vantagem, principalmente em relação ao custo, né. Então quando a gente fala por exemplo, da Amazon, ela está sempre em inovação na sua cadeia logística, experiência do cliente, para manter-se à frente do comércio eletrônico. A gente vê a Alexa, por exemplo, como eh que está inserido, né, na sociedade, muitas casas possuem, esse dispositivo. Então, assim, tem também a questão da Coca-Cola, que sustenta sua vantagem através de uma fonte de identidade de marca, a questão da lealdade do consumidor. Então, são exemplos de como que as estratégias elas podem ser efetivamente utilizadas para manter uma vantagem competitiva e sustentável. E aí a gente entra também na na teoria do baseada nos recursos, né, que é uma perspectiva fundamental na gestão estratégica, que vai focar nos ativos internos da empresa, sendo a principal fonte de vantagem competitiva. E aí essa teoria ela é crucial para que uma empresa ela reconheça e utilize seus recursos únicos para se destacar no mercado. Então,
A teoria, ela classifica os recursos em 4 categorias, que são os valiosos, raros, inimitáveis e organizados. Então, quando a gente fala de recurso valioso, a empresa, ela tende a melhorar sua eficiência, né, enquanto os recursos raros são aqueles que não são facilmente acessíveis aos concorrentes. E aí tem os recursos inimitáveis, que são aqueles que não podem ser facilmente replicados, muitas vezes devido à condição histórica ou complexidade intrínseca, né, que são complexidades únicas. E aí é essencial que esses recursos, eles sejam bem organizados dentro da empresa para criar uma verdadeira vantagem competitiva. Então, a implicação estratégica dessa teoria é que as empresas elas devem não apenas identificar e cultivar esses recursos, como também protegê-los, aprimorar continuamente, né? Isso envolve investimentos em capacitação, tecnologia, sistemas de gestão que ajudem a fortalecer esses recursos. Então, quando a gente pensa na Apple, que se destaca pela inovação, pelo design, isso cria uma vantagem que é difícil de ser replicada. E aí a gente tem a Honda também, né, que é conhecida por sua capacidade única de engenharia, desenvolvimento de motores. Ela se diferencia então no setor automotivo, seja tanto do de carros como motos, né, então é uma diferenciação. Então ela tem um recurso ali que é difícil de ser ele é inimitável, né, difícil de imitar. E aí quando, a gente fala da gestão estratégica, a gente também tem a questão do modelo Verrio, né, que é o modelo que ajuda as empresas a avaliar se esses recursos, essas capacidades, podem se transformar em uma vantagem competitiva sustentável. A longo prazo, quando a gente está falando, né. Então, o Verrio, que a gente também já falou em outras aulas sobre ele, ele representa 4 fatores fundamentais sobre esses recursos. Eles são valiosos, eles são raros, são imitáveis, e a organização pode, aproveitá-los eficazmente. Então, cada componente do Verrio, ela vai guiar para uma compreensão mais profunda dos ativos internos de uma empresa. Então, um recurso ele deve ser valioso, contribuir, positivamente para as estratégias da empresa, ajudar a neutralizar ameaças e explorar oportunidades, né. Ele também deve ser raro, ou seja, não possuir muitos concorrentes, deve ser difícil de imitar, né, o que pode ser devido à complexidade histórica que a gente falou ali. E aí ele também, precisa ser organizado para capturar o valor desses recursos, o que vai significar esses processos, essas estruturas adequadas, que tudo isso envolve essa teoria baseada nos recursos, tá. Então o Verrio ele é uma ferramenta de análise e é uma orientação estratégica, então ele permite identificar esses recursos que vão satisfazer esses 4 critérios, principalmente ajudar as empresas a focar no desenvolvimento, proteção desses ativos. Isso pode significar investir em inovação, ajustar estruturas organizacionais ou até mesmo modificar o modelo de negócio para alavancar esses recursos, né. Então, a gente sabe que a Amazon, né, a gente está falando da eficiência logística, da tecnologia da plataforma, tudo isso são ativos valiosos, porque oferece experiência de compra conveniente, são raros, porque o resultado de investimento em inovações significativas são difíceis de imitar devido às complexidades tecnológicas e econômicas envolvidas. Ela está organizada para maximizar esses recursos, né, que vai fortalecer sua posição de liderança no mercado, então apresenta essa vantagem competitiva sustentável, né. E aí a gente entra também na estratégia baseada nas atividades, que é uma metodologia que enfatiza a importância de coordenar, de otimizar todas as atividades da empresa. Então, é uma abordagem que vai além da simples execução eficiente, ela busca alinhar cada atividade de maneira que vai contribuir de forma única, né, que é uma chave competitiva da empresa. Então, quando a gente analisa essas atividades individualmente dentro da empresa,
é possível compreender como que cada uma dela adiciona valor ou gera custo. Então, o foco é na integração dessas atividades. Então, como que a logística e o atendimento ao cliente podem ser coordenados para melhorar a experiência do consumidor, né? Então, tem a questão da inovação contínua em cada atividade, que é crucial para manter a competitividade em mercados dinâmicos. E aí, tudo isso faz com que os benefícios dessa estratégia eles sejam significativos. Então, tem a questão da eficiência superior, né, que se traduz em diferenciação do mercado, principalmente quando a gente está falando de uma empresa que consegue entregar produtos ou serviços de maneira mais rápida, com maior qualidade de entrega, né. Tem a questão de otimizar operações, que pode levar a uma redução substancial de custos, que vai melhorar uma margem de lucro. E aí essa estratégia ela melhora a entrega geral para o consumidor, né. Então aumenta a satisfação, aumenta a lealdade para ele. Então quando a gente está falando por exemplo, de uma empresa da Southwest, que é uma, empresa de uma companhia aérea, ela otimizou suas atividades de turnaround, né, para ser uma das mais rápidas da indústria. Então ela permite mais voos por dias, ela permite uma maior utilização da sua aeronave, então ela atrai uma satisfação por oferecer isso como diferencial. E aí a gente também tem a questão da Zara, né, que é uma empresa que é bem reconhecida mundialmente, porque ela alinha suas atividades de design, produção, logística, para quê? Para responder rapidamente às mudanças nas tendências de moda. Ela cria uma vantagem competitiva significativa em relação aos concorrentes. Então, a estratégia baseada nas atividades, ela traz consigo que o sucesso não é apenas, sobre o que sua empresa faz, mas como que ela faz, né. Então, alinhar e otimizar cuidadosamente cada atividade, aí a empresa ela pode construir uma base sólida para sustentar sua competitividade e sua vantagem no mercado. E aí a gente entra na dificuldade de imitação, né. Que a gente está se referindo à proteção desses recursos, de competências que são exclusivos à sua empresa e que não pode ser facilmente replicado por outros. Então, criar essa barreira de inimitabilidade, ela permite uma posição de liderança no mercado e sustenta por maior tempo, né, essa vantagem competitiva. Então, vários fatores eles podem contribuir para criar essa dificuldade de imitação. Vai desde a complexidade, né, organizacional, onde os processos, os sistemas internos, eles são tão intrinsecados, vamos dizer assim, como também o que torna ele difícil, né, de decifrar, de duplicar. E aí a gente tem a questão da história única, né, da complexidade da que não pode ser fabricado ou comprado, né. Então tem, recursos que têm um contexto histórico específico e não pode ser facilmente replicado. E aí a gente tem também as interrelações entre os recursos, onde sinergia entre diferentes ativos cria uma eficácia que é difícil de desvendar e de copiar. Então, manter essa inimitabilidade, esses recursos que se tornam difíceis de imitar, tudo isso, ajuda a manter uma vantagem competitiva por longos períodos, permite que a empresa comande preços premium, né, quando a gente está falando de exclusividade, e assim aumentar suas margens de lucro. Então, cria uma barreira substancial para novos entrantes, então protege o mercado e os lucros existentes. Igual a Coca-Cola e a principal concorrente da Coca-Cola é a Pepsi, mas assim, a gente sabe que a Coca-Cola é a líder de mercado, ela tem uma fórmula secreta que é um mistério, né, uma grande fonte isso é uma vantagem competitiva, né, após mais de um século de operação, a Coca-Cola se mantém líder do mercado. Então, dificultar a imitação torna ela uma vantagem, competitiva sustentável. Outro exemplo seria a Toyota, né, que a gente tem a gente não, a Toyota tem um sistema de produção just in time,
que é uma forte cultura, organizacional, né, que tem sido amplamente estudado, mas não é completamente replicado. Então, esses são exemplos claros como que a dificuldade de imitar pode proteger e sustentar o sucesso empresarial por séculos, como é o caso da Coca-Cola, né, tem mais de século que ela é líder de mercado. E aí, outra vantagem competitiva fundamental é o conhecimento, né, por que que ele pode ser uma poderosa vantagem, né. Então, diferentemente de recursos físicos, o conhecimento é uma vantagem, que ele pode crescer e melhorar quanto mais ele for usado. Então, abrange tanto a habilidades tácitas como adquiridas, né, através de experiência, quanto conhecimento explícito, né, que pode ser documentado, que pode ser ensinado e repassado. Então, o conhecimento tácito, né, como a expertise de um engenheiro experiente, é difícil copiar, porque está na profundeza, profundamente enraizado, né, na experiência individual, nas interações sociais. Só que o conhecimento explícito inclui dados, fórmulas, manuais, que são mais fáceis de compartilhar, mas que também requerem um contexto adequado para ser plenamente aproveitado. Então, para que o conhecimento ele se torne uma vantagem competitiva, as empresas elas devem investir em desenvolvimento em treinamento contínuo, desenvolvimento de seus empregados. É essencial cultivar uma cultura organizacional que valorize a aprendizagem, a inovação. A proteção desse conhecimento também é crítica, muitas vezes necessitado de medidas legais como patentes, direitos autorais, tudo isso para salvaguardar inovações, né. Porque não adianta você ter um conhecimento tácito se você quer um sucesso a longo prazo, porque se uma pessoa tem experiência e conhecimento, a empresa não pode depender desse indivíduo, né. Então por isso que é essencial esse compartilhamento de informações e de treinamento e tudo mais, de toda a organização, né. Como o Google, que ele utiliza seu conhecimento avançado em algoritmos, inteligência artificial, para se manter na liderança do mercado de tecnologias de busca. Então, da mesma forma, a Pfizer, né, que capitaliza seu conhecimento em biotecnologia, em desenvolvimento farmacêutico, para criar medicamentos que salvam vidas, vacinas, então mantendo, assim, uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. Então, a gente teve a pandemia recentemente que como que a vacina ajudou a a tornar tudo acabar com a pandemia, né, o estado pandêmico da covid mais rápido. Então, como que a Pfizer e as empresas da de conhecimento de biotecnologia desenvolveram rapidamente vacina para a Covid-19, né. Então, o conhecimento é uma das formas mais duradouras de vantagem competitiva, porque ele é construído, ele é aprimorado ao longo do tempo e não pode ser facilmente replicado, né, ou adquirido. Aí outra estratégia para se manter, né, na vantagem sustentável, a gente fala sobre as estratégias de inovação, porque qualquer mercado, qualquer área, tudo isso ela tem que ter empresas que aspirem, né, liderar, manter-se competitiva no mercado. Então, inovação não é apenas sobre criar algo, é também sobre repensar e melhorar o que já existe de maneira que cria uma competitividade sustentável. Então, existem 3 áreas principais onde a inovação ela pode ocorrer: o produto, processo e modelo de negócio. Então, inovação de produto pode ser algo tão simples como melhorar o design dele, ou complexo como desenvolver um produto completamente novo. Inovação de processo busca melhorar a eficiência, reduzir custos, melhorar a qualidade de produção ou até mesmo de entrega. E a inovação de modelo de negócio envolve mudar a maneira como a empresa opera. Então, isso geralmente envolve explorar novas formas de criar valor para os seus clientes. Então,
Os benefícios dessas estratégias de inovação são amplos. Ele pode diferenciar uma empresa de seus concorrentes de forma significativa, criar eficiências que reduzem custos operacionais, abrir novos mercados ou segmentos que antes eram inacessíveis, como a Tesla, que a gente falou que ela revolucionou o setor automotivo com seus veículos elétricos de alto desempenho, alterando não apenas a tecnologia de automóvel, como também a infraestrutura de carregamento, a experiência do usuário. A gente também tem outros exemplos, né, de tecnologias como o Airbnb, que transformou o setor de hospedagem, o iFood, que transformou o setor de alimentação, de entregas de alimentos. Então, assim, são setores que eles transformam os setores com seu modelo de negócio, baseado em compartilhamento, né, permitindo que pessoas comuns, como é o caso do Airbnb, ofereça acomodações de forma competitiva frente a hotéis tradicionais, isso revoluciona todo um setor. E aí, quando a gente discute, sobre eficiência corporativa, a gente também vai além da questão do impacto ambiental, né. A gente também tem que abranger essa abordagem integrativa que considera fatores ambientais, sociais, de governança, né, que são os chamados critérios ESG, que são fundamentais para a estratégia e operações das empresas. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de que é um acrônimo, né, para sustentabilidade, eh, questão ambiental, social e governança. Então, o pilar ambiental, ele foca em minimizar os danos ao meio ambiente, otimizar os recursos. Tem o pilar social que visa impactar positivamente, né, não apenas o ser os funcionários, né, mas também as comunidades onde as empresas operam. Tem o pilar de governança que garante que a empresa opere de maneira justa, transparente, promovendo a ética e a responsabilidade. Então, integrar a sustentabilidade nas operações, de uma empresa traz múltiplos benefícios, como melhora a imagem, a confiança da marca, abre portas para novos mercados que valorizam práticas sustentáveis, e tem também a questão de muitas estratégias de sustentabilidade, como a eficiência energética, que também resulta em redução de custos operacionais. Um exemplo de questão de ESG é a Tesla, né, que ela está na vanguarda dos transportes sustentáveis, que revoluciona o mercado com seus veículos elétricos. Então, é uma empresa que contribui positivamente para o meio ambiente, como também cria vantagem competitiva sustentável no processo. E aí, gente, a gente também tem outra parte que são os desafios da competição global, né. Quando a gente quer uma empresa, um empreendimento ou uma indústria, ela planeja operar internacionalmente, elas têm os desafios a serem enfrentados, né, em relação à competição global, que envolve não apenas, operar contra empresas locais, também como, questão de competidores de todo o mundo, né, então cada um, quando a gente está falando dessa competição global, tudo isso, a gente tem as vantagens e desvantagens de cada estratégia, né, então, operar globalmente traz uma série de desafios complexos, então vão desde as barreiras culturais, que podem dificultar a comunicação eficaz, as operações de marketing, tem a questão de conformidade legal, né, em que pode variar drasticamente, as regulamentações legais de cada país, então isso afeta a maneira como os negócios são conduzidos. Tem a questão das flutuações cambiais e os riscos econômicos que isso representa, né, o que pode impactar drasticamente os lucros da organização. E também tem a questão da gestão de cadeia de suprimentos, que se torna mais complexa e mais suscetível a interrupções quando a gente está falando de extensão por vários continentes. Então, algumas estratégias elas são, estabelecidas, né, para superar esses desafios, né. Tem a questão da adaptação cultural,
o treinamento em diversidade, né, tudo isso pode melhorar a comunicação, a eficácia operacional. Então, ter uma equipe jurídica que trabalhe o aspecto legal, que entenda as nuances regulatórias de cada mercado, tudo isso é crucial. Tem a questão das estratégias financeiras, né, que se pode fazer uso como hedging para proteger contra volatilidades cambiais. No que diz respeito à logística, investir em tecnologia, diversificar os fornecedores, tudo isso pode minimizar os riscos e as interrupções, na cadeia de suprimentos. Quando a gente fala em desafios de competição global, a gente está falando das empresas multinacionais, né. Então alguns exemplos, Coca-Cola, Apple, Samsung, tudo a gente está falando de competição global. Então, utilizando como exemplo a Apple e a Samsung, por exemplo, elas possuem um domínio e um sucesso na arena global. Então, a Apple, ela investe diretamente em design, inovação, marketing, tecnologia e mantém uma presença mundial. A Samsung, ela adapta seus produtos para atender as preferências locais e possui uma cadeia de suprimentos extremamente resiliente. Então, cada uma tem o seu domínio. Por mais que sejam competidoras, elas dominam o mercado, né. Então, quando a gente fala de competição global, a gente está falando de apresentar esses desafios e estabelecer essas estratégias para superar, em que essas organizações, elas possam atuar fora do mercado nacional, né, atuar globalmente. E aí, por fim, a gente conclui a aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de vantagem competitiva, a vantagem sustentável, né, como se manter, eh, como líder de mercado, né, que não é só atingir o topo, é se manter lá em cima, a questão dos planejamentos estratégicos e como que isso pode, ajudar essa sustentabilidade. Tem a questão da dificuldade de imitação, que torna tudo muito mais, eh prevalente, né, quando a gente diz respeito a se manter no topo. Então, assim, e a questão da sustentabilidade, a gestão corporativa, a sustentabilidade ambiental, tudo, né, para estabelecer, requisitos também a longo prazo, médio e longo prazo. Então, assim, espero que tenha sido, eh ilustrado, né, para vocês, questões desses conceitos, como que isso pode ser aplicado na prática. Então pensem como que essas ideias, como que implementar essas estratégias nas organizações que vocês trabalham ou que vocês almejam trabalhar um dia, ou empresas que vocês tenham em mente, que sigam, né, que achem legal. Então é sempre legal você utilizar o que você aprende aqui na aula para poder, ver como que essas organizações, principalmente essas multinacionais, elas aplicam essas estratégias no cenário mundial. Então, para a próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre gestão da mudança nas organizações. Fiquem bem e até lá.